Abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do 37 e 38. Atos 2, 37, 38. NVI. Atos 2, 37 e 38. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Contextualizando aqui, Pedro se levantou para pregar o evangelho e ali diante do povo, eles ficaram aflitos no seu coração. Irmão, o que faremos? Aí versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia! Então aqui o apóstolo Pedro levantou ali cheio do Espírito Santo, Foi a primeira pregação, A primeira ministração feita depois de Jesus. E cheio do Espírito Santo. Depois vocês leem lá Atos capítulo 2. Eu devia ter lido o versículo 36 anterior, que fala assim, que eles ficaram aflitos. Por quê? Porque no versículo 36 fala assim: portanto que todo Israel fique certo disso, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro falou para eles. Aí eles ficaram aflitos. Puxa vida, crucificamos o Messias tão aguardado por todos esperando o Messias, E aí crucificaram o Messias. Então eles enxergaram, o Espírito Santo trouxe ali à mente deles o que tinha acontecido, O quão trágico foi, Crucificaram nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, o Messias tão aguardado por todos, desde lá de Gênesis, eles liam lá a Torá, memorizavam, todo mundo aguardando, o livro de Isaías, o livro messiânico, e todos aguardando, e Pedro fala: esse Jesus aí que vocês crucificaram, ele era o Messias, Ele é o Messias. E aí eles ficaram aflitos e falaram: meu Deus, e agora o que faremos? E aí Pedro falou: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia! Então é aqui que começa a vida cristã. Começou a igreja, Começou a igreja aqui, com essa pregação. Já tinha começado, Mas vamos dizer que foi o start, assim, Depois dessa linda ministração do apóstolo Pedro. Então ali começa, arrependeram, várias pessoas batizadas, aí depois mais pessoas, e foi crescendo, foi uma avalanche, de pessoas arrependidas. E ali começou a vida cristã, Começa como a vida cristã? Com arrependimento, Então a vida não existe cristão. É triste uma frase, que as pessoas falam: eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Essa para mim é uma frase muito triste, Muito comum aí no mundo, Não, você não pode se arrepender, você tem que ser casca grossa, Então muita gente fala: eu não me arrependo de nada, bate no peito. Isso aí, é o avesso do cristão, É o contrário do cristão. Então a vida cristã começa com o arrependimento. Primeira frase de Jesus, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. O apóstolo Pedro, a mesma coisa, que arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Eu nem ia pregar isso, tinha planejado pregar outra coisa. O Espírito Santo que trouxe essa palavra aqui agora durante o louvor. Então, Jesus, já deu a dica ali para o apóstolo Pedro, como que seria
a primeira ministração dele, e ele já botando em prática aqui o que ele tinha aprendido. Não, a vida cristã começa, vocês querem mudar de vida? Então arrependam-se, mudam-se, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então o batismo ali, né, um simbolismo, é o batismo para o arrependimento, né? O batismo de João Batista é o batismo para o arrependimento. Então tem a ver com arrependimento, por isso que, né, para ser batizado é necessário se arrepender. Então é errado aí muita gente, né, que batiza criança. Como é que uma criança tem consciência de arrependimento? Sendo que o batismo é para o arrependimento, né? Então por isso que nós, né, mesmo aqueles que já foram batizados aí, né, mais novos, presbiteriana ou católica, né, a gente batiza de novo porque precisa se arrepender para ser batizado. Então o batismo ali é uma representação de você, né, lavar, né, se lavar ali, né, como se estivesse tomando um banho mesmo. Não é eu que estou falando. Vão lá em João capítulo 13, versículo 10. João 13, 10. Jesus está aqui lavando os pés dos apóstolos, né? Todos sentados ali. E aí Jesus começa a lavar os pés dos apóstolos, coloca a toalhinha ali e começa a lavar, né? Se humilha, servindo ali, né, os discípulos, e começa a lavar. E o Pedro, vou ler antes, né? Vou ler versículo 6, João 13, 6. João capítulo 13, a partir do 6. Vou ler antes para contextualizar, né? Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Versículo 8, João 13, 8. Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas lava as minhas mãos, a minha cabeça, né? Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, né? Se referia ali a Judas Iscariotes, né? Então aqui está falando, né, Jesus falando que eles já tinham se banhado, precisava apenas lavar o pé, né? Eu entendo, assim, né, a gente pode ter várias interpretações aqui, mas eu entendo esse lavar os pés, né, quando a gente se arrepende, que a gente nasce de novo, né? Lá em João capítulo 3, do 3 ao 6, depois você pode ler sobre o novo nascimento. Não verá o reino do céu quem não nascer, né, de novo, não da carne, mas do Espírito. Então quando você nasce, né, quando eles se arrependeram ali, né, o apóstolo Pedro falou: vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então quando você se arrepende de coração, você entende como eles entenderam ali a crucificação de Jesus, porque que Jesus morreu na cruz. Quando você entende assim no coração mesmo, gera aquela angústia: poxa vida, Jesus morreu por mim. Então, e aí você recebe o Espírito Santo. Então você, nesse momento, você nasce de novo, né? Você nasce de novo, e ali Jesus, com o sangue dele, ele te lava, te purifica. Você é uma nova criatura, um novo ser, um ser espiritual, né? Um ser cheio do Espírito Santo. É um carrinho 0 quilômetro, né? Saiu novo, é novo nascido, né? Eu nasci em agosto de 2004. Então eu vou fazer o quê? 20 anos, né? Isso, 20 anos, ano que vem. Então, por quê? Quando eu nasci de novo, né? Meu nascimento espiritual, né? Então, isso é o novo nascimento. Mas aqui estou falando do lavar os pés, né? O que é os lavar os pés? Estou falando primeiro o que é o lavar todo,
Se lavar todo é quando você se arrepende dos seus pecados, você confessa, e ali o Espírito Santo vem sobre você, né? Aí você cerimonialmente batisma para demonstrar para as pessoas, para o mundo espiritual e para as pessoas, testemunho público. Você vai ali, se batiza, né, na água, para mostrar: "Oh, eu sou uma nova criatura, tomei uma decisão", né? E ali você começa a sua caminhada. Então esse é quando você se lava, né? Você está limpinho ali, lava, igual quando você toma banho, né? Tomou banho, você está na obra ali, está trabalhando, pesado, todo sujo. Você toma aquele banho, passa um sabão, aí você sai até leve, né, do banho, aquele banho gostoso, você tira aquela sujeira. Aquele banho bom é quando você toma, sai aquele caldo preto, né, quando o piso é branco, sai até aquele caldo preto escorrendo, aí você vê assim, você tem até que passar o pé na cerâmica para limpar ela, tirar aquele caldo preto. E aí você sai limpinho, bota a roupa limpinha, você sai dali, mas aí você esqueceu o seu chinelo, lá fora, né? E o piso lá, vamos supor que a casa é de chão batido. Aí você esqueceu o seu chinelo, você tem que ir lá fora buscar o seu chinelo, descalço. Sujou o pé. Pô, acabou de tomar banho, né? Sujou o pé. E aí, pô, você vai dormir com o pé sujo? Aí você vai pelo menos lavar o pé, né? Então, o que é que Jesus está falando aqui? Quando a gente aceita Jesus, que a gente entrega a nossa vida para Ele, né? A gente, aquele alívio. Aí chega às vezes no outro dia, você se aborrece com alguém e fala alguma coisa com alguém, ou acontece alguma coisa com alguém. Aí você, puxa vida, me sujei. É como se você tivesse sujado os pés, entendeu? Então Jesus falou que para vocês é necessário apenas lavar os pés. Então na nossa vida cristã vai ter momentos que nós vamos sujar os pés, né? E quem consegue dormir com o pé? Eu não consigo. Quando o pé está sujo, bota lá o lençol limpinho, eu não consigo dormir com o pé sujo. E incomoda. Não incomoda? Então, a mesma coisa o pecado. Quando você está limpo e você fala mal de alguém, ou manda um zap que não devia. Agora tem como apagar, né? Mas vai que você esqueceu lá, tipo, você está com raiva na hora, manda, puxa vida, para que eu fiz aquilo? Aí você vai dormir com aquilo, né? Você não consegue nem dormir direito, você está com o pé sujo. É igual quando você está com o pé sujo, você não consegue dormir com o pé sujo. Aí você tem que ir lá, ô irmão, me desculpa, me perdoa, com a esposa, né? Ou se você tem possibilidade ali, aí você pede perdão, você se reconcilia, você lavou os pés, né? E aí, bola para frente. E a caminhada cristã é assim, né? Todo dia, às vezes, a gente suja o pé, né? Tem dia que a gente está bem calçado, né? A gente passa o dia, mas a caminhada cristã é assim. Então, quando Jesus falou aqui, né, no versículo 10, João 13:10, ele falou: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Aí ele se referia a Judas Iscariotes, né? Então essa é a vida cristã, né? Muitas vezes e o que é a gente, para evitar, né, nos sujar, é nós estar cheios do Espírito Santo, né? Renovar a nossa mente, né? Romanos capítulo 12, fala lá em 12, 1 e 2, Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 1, fala assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente precisa de renovar a nossa mente, né? Com a palavra de Deus, estamos cheios do Espírito Santo, estamos buscando ali pela manhã, buscar a palavra de Deus, deixando ela fresquinha
na nossa mente, para quê? Para quando a gente estiver na frente do irmão, a gente lembrar, né? Uma vez, eu sempre gosto de lembrar dessa situação, eu estava, quando eu estudava ainda, a gente, antes, na faculdade, e aí o pessoal tinha, a gente foi para uma cidade do interior, e à noite a gente saía para lanchar, só que o pessoal não lanchava, né? O pessoal lanchava na cachaça, né? Aí eu fui sair com o pessoal, e antes de sair eu li, lá em Mateus, se bater em tua face, ofereça a outra, né, lá. Aí quando chegou lá, um cara foi e jogou uma cerveja na minha cabeça, assim, do nada, né? Só para me provocar mesmo. Aí, na hora, eu fiquei zangado, levantei assim. Aí eu lembrei da palavra de Deus. E fui, baixei e fui embora. Então, assim, a gente precisa de estar com a palavra fresca na nossa mente. A todo momento, né? Precisamos estar. Essa é a caminhada cristã. A caminhada cristã envolve arrependimento, envolve serviço, né? Lá em João capítulo 2, João capítulo 2, é quando Jesus transforma a água em vinho, né? Ali vou ler só o João capítulo 2, João capítulo 2, versículo 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. Aqui está falando, porque quando Jesus foi transformar a água, transformou no casamento, transformou a água em vinho, né, ali tinha os serviçais. Eles foram lá, pegaram as talhas, encheram de água, né? Eles viram, eles colocaram a água e foram e levaram. Ou seja, eles tiveram a experiência de ver o milagre acontecer, né? Os serviçais. O rapaz lá, o encarregado lá da festa, não viu, ele só tomou o vinho. Olha que vinho gostoso. Não, os outros viram, né? Porque eles estavam servindo. Então, eu sempre gosto de usar esse versículo para falar que na nossa a caminhada cristã envolve arrependimento e serviço, né? Sem servir, você vai ficar enferrujado, né? Porque a palavra de Deus, ela precisa não só de ser lida, ela precisa de ser praticada, né? A fé sem obras é morta. Então, muitas vezes a gente só lê, mas a gente precisa de praticar, né? Mais vale um versículo praticado do que uma Bíblia inteira decorada, né? Então, se você pratica, você tem recompensa, você vê milagres, né? Quando você está ali na obra, levando a palavra de Deus para as pessoas pedem para você orar, ora para mim, aí você ora, né, e Deus te surpreende, olha, você orou aquilo e aconteceu, Deus, né, você vê milagres acontecer. Então nossa caminhada cristã envolve serviço. Então quando você serve, você tem essas experiências sobrenaturais. E isso né, te leva para frente, amém? Então é isso que eu tinha, a palavra que eu tinha para ministrar, né? Vou terminar aqui com Efésios 2, 8, só para a gente encerrar com a palavra. Efésios 2, 8. Glória a Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Glória a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor.
Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, lavar os nossos pés, nos arrepender, Senhor, diariamente, Pai. Se queremos sim estar te servindo, Senhor. Oh Deus, queremos ver os teus milagres acontecer na nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Eu oro para que cada um de nós, cada um aqui, Senhor, tenha experiências maravilhosas contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém.